encontro você, ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao seu coração e em sua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao seu coração e em sua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Boa noite a todos, amigos do Cefa. Vamos iniciar mais uma palestra na noite de hoje. Quem vai fazer a nossa leitura inicial e a prece vai ser o Adelson. Muito boa noite. Do livro Vinha de Luz, por Emmanuel, biografia de Francisco Cândido Xavier, lição 133, Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados pela casa espiritual. Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela terra entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de dano e vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez, é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. E assim, meus irmãos, vamos, após essa leitura, mentalizar a figura amiga do Mestre Jesus, nos envolvendo com um sorriso, com um olhar sereno, nos convidando à reflexão essa noite. Pedimos que a nossa irmã Rejane possa ser intuída pelos bons amigos da espiritualidade, no sentido de nos passar corretamente a mensagem que preparou com tanto carinho e possamos ser dignos de absorvê-la e repassar aos que não têm a oportunidade deste conhecimento dessa noite. Obrigado, mestre querido, que assim seja. Que assim seja.
Então, na noite de hoje, nós vamos estar estudando juntos do livro Renovando Atitudes, Preceptor das Almas. Hamed, ele começa este capítulo, com um trecho do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Então, a gente pode ver que a moral do Cristo vai para além das palavras. O Mestre, ele vem nos ensinar, principalmente através de seus exemplos. Vários profetas, no total de 500 anos, eles anunciaram que Jesus viria e deram detalhes que só foram vistos como Cristo. Jesus, ele sempre repetia a mesma frase toda vez que ele era inquirido por aqueles que queriam lhe provar. Ele falava, para que se cumpra as Escrituras. E tudo foi predito sobre a vida de Jesus, para que se identificasse quando ele chegasse, quando ele estivesse entre nós aqui na Terra. Cada profeta descreveu um traço ou uma circunstância da passagem de Jesus aqui. Isaías 7:14, ele vem falar sobre a anunciação. E lá está escrito assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará de Emanuel. Em Mateus, capítulo 2, versículo 4-6, a gente vê que eles falam o seguinte, tendo reunido todos os chefes e sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, e como pastor conduzirá Israel a seu povo. E lá em Salmos 21:17, cumprido também em Lucas, capítulo 23, versículo 46, fala sobre a crucificação de Jesus. E eles dizem, sim, rodeia-me numa malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e meus pés. E Jesus, no último ato de amor a todos nós, ao se entregar ao Pai, ele fala, ele roga, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo isso, ele desencarna. E finalizando, nós vamos encontrar lá em Coríntios 15, versículo 22, quando fala da ressurreição de Jesus. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Quando Hamed fala que Jesus, ele é o nosso exemplo, ele o é por conta da sua autoridade, é a autoridade de Cristo que devemos seguir. Na Revista Reformador de 2014, tem um
um capítulo falando sobre a superioridade da natureza de Jesus. E eles afirmam que a superioridade de Jesus com relação a nós, homens, não resultava das qualidades particulares do corpo do Cristo, mas aquela que vinha do seu espírito, que dominava a matéria de modo absoluto. Jesus, ele exerceu com excelência o amor, a fé, a caridade, o respeito ao próximo, a justiça e a empatia. E Hamed continua, dizendo que ele andou pelos caminhos da terra, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. A nossa identidade, convicção, ele não vem do que nós estamos vestidos, mas do que nós somos. Jesus nos ensina que a simplicidade ela deve se opor ao orgulho. Nos é muito mais edificante servirmos do que sermos servidos. E continua Hamed. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa e, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos que lhes absorveram as lições inesquecíveis. Em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50, também em Lucas, capítulo 8, versículo 19 a 21, nós temos a seguinte passagem, que Jesus ele falava à multidão, quando de repente chega Maria e seus irmãos que o buscavam. Jesus aproveita todas as oportunidades que tem para nos ensinar. E ele vem nos ensinar que nós fazemos parte da família universal. Em tempos de pandemia, os sentimentos mais elevados se afloram. E o sentimento de pertencimento a esta família universal se reflete no gesto de amor e caridade, de todas as formas possíveis. Nesse momento que nós passamos de aprendizado pelo mundo todo, a pandemia nos ensina que nós podemos usar os nossos conhecimentos para o bem. Muitos estão se agrupando para viabilizar ações que beneficiem os irmãos da parentela espiritual. Podemos ver isso na ação da Máscara do Bem, promovida pelo grupo da Fraternidade Espírita Chico Xavier, juntamente com o NEIM, aonde trabalhadoras confeccionam máscaras descartáveis para serem distribuídas aos irmãos que vivem nas ruas, e também máscaras reutilizáveis que podem ser lavadas e são entregues até aos nossos irmãos que estão presos. O Cefa está fazendo a campanha de arrecadar alimentos não perecíveis e também material de limpeza, formando cestas básicas para serem entregues a famílias carentes. O grupo de apoio lá em Vitória é uma linha aberta para o suporte e apoio emocional. Aqueles irmãos que estão precisando de ajuda psicológica para poder enfrentar esse momento de pandemia. E existem inúmeros outros que estão se juntando de outras denominações religiosas para tentar colaborar de forma caridosa com aqueles mais necessitados. Mas vamos voltar à nossa lição. Hamed continua dizendo, Jesus não tinha sequer onde inclinar a cabeça, despojado de qualquer bem material. Essa imagem nos leva a refletir
que não devemos nos preocupar em demasia com a aquisição dos bens perecíveis e passageiros. E continua Hamed. Nunca tomava decisões precipitadas em face de atitudes positivas ou negativas que aconteciam em seu redor, mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Jesus, com maestria, aproveitava todos os momentos para vivenciar e exemplificar a empatia, o amor e o perdão. Sentimentos que precisam ser cultivados em nossos corações. Por outro lado, ele também nos mostrava quais eram os sentimentos que nós tínhamos que abolir, extirpar da nossa alma imortal, por serem os entraves para o nosso progresso moral e espiritual. E esse amor, esse perdão, essa caridade, ele nos mostrou ao estender os braços, as mãos para Maria Madalena, quando ele requisitou Zaqueu, que estava lá à espreita dele chegar em cima da árvore, e quando ele encontrou também a mulher à beira lá do poço. E Hamed continua dizendo que ele afirmava que todos nós deveríamos ser vistos como irmãos ou como amigos, porque sabia que em potencial poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e a um só pastor. A reencarnação, meus irmãos, é o caminho mais certo que temos para nos corrigirmos e repararmos as falhas de existências corporais e a cada nova existência, fazendo uso adequado do nosso livre-arbítrio, nós podemos atingir, passo a passo, o progresso. Quando estivermos todos nós limpos de todas as impurezas, não teremos mais necessidade das provas da vida corporal. É sobre isso que Jesus fala. Continuando, Hamed, ele diz que independente de tudo e de todos, Jesus conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro em si mesmo. Desta forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz, porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Juliana Bezerra, uma professora de história, ela afirma que o preconceito é um conceito associado à discriminação e às diferenças que existem ainda no mundo. Muitas vezes está associado aos rótulos e aos estereótipos que se desenvolvem na sociedade. Jesus estendeu as mãos a Maria Madalena e com esse ato, ela nos mostrou que Deus é um Pai generoso. Inspira o amor e a confiança. E ao conversar com os dois homens que abeiravam dele, no momento da crucificação, ele também nos mostra esse mesmo Deus amoroso e misericordioso.
A nós, ele nos convidou o amor fraternal. E se nós não conseguirmos amar o nosso próximo, que pelo menos possamos respeitá-lo, respeitar a sua diferença. Hamed continua falando que Jesus, criatura magnífica, retinha na mente poderes que lhe permitiam manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Jesus possuía um poder pessoal bastante intenso, porque influenciava as pessoas pela sua autoridade moral. E essa autoridade estava fundamentada no exemplo e pela sabedoria de que ele era portador. Ele detinha a capacidade única de transmitir confiança no olhar. Não precisava falar nada. Ele não era confundido por essa atitude com um homem arrogante, com a necessidade de exercer controle sobre os demais. Pelo contrário, ele exercia empatia, identificava na nossa alma as verdadeiras causas das nossas mazelas no corpo físico. Hamed continua dizendo que homem generoso, como Jesus era generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se integrava em plenitude. Jesus amava os lírios dos campos, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas da manhã, as águas dos lagos, os trigais e a própria natureza divina que existia em tudo e em todos. Nascemos e renascemos para descobrir e nutrir as sementes da natureza divina que há dentro de cada um de nós. Tornar-se participante dessa natureza divina significa que as características da natureza de Deus também se tornam nossas. Vocês devem estar se perguntando: quais são os exemplos da natureza divina que habita dentro de cada um de nós? É simples. É a bondade, a paciência, a justiça, a misericórdia, o perdão, a paciência, mais uma vez, a alegria, a fidelidade, a honestidade e, acima de tudo, o amor. Esses germes eles estão latentes, à espera de mentes e corações operosos no bem, para serem multiplicados, somados e divididos com o próximo, sempre. Mais à frente, Hamed fala que Jesus exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre o céu e a terra. Nós não somos somente filhos de Deus no mundo. Somos também os cooperadores de sua obra terrestre. E o que estamos fazendo com essas rotinas diárias para desempenharmos nossa tarefa como colaboradores de forma correta nesta obra divina? Será que nossas atitudes condizem com aquelas descritas como a sendo do homem de bem, contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que o homem de bem ele tem grande alegria em fazer o bem e em consolar os sofredores e estar sempre pensando no próximo antes de pensar em si mesmo. Ele não discrimina ninguém, seja por raça, por crença ou por qualquer outra coisa, porque considera todos os homens irmãos. Jesus nos ensinou a respeitar inicialmente
as coisas da terra, para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que nos chama muita atenção. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, a seguinte frase: aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Dizer que o nosso coração está em algo quer dizer que este algo é o que define nossas prioridades, o nosso comportamento diante das situações cotidianas que nos apresentam. Dessa forma, se queremos encontrar onde está o nosso coração, basta então percebermos onde ou em que colocamos a maior das nossas forças, da nossa maior porção de tempo. Nesse momento de aprendizado, que todos nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar, que força e que tempo nós estamos dedicando para reconhecer quais pensamentos passam pela nossa cabeça no decorrer do dia, quais atitudes e quais palavras estão condizentes com o que Jesus nos ensinou através dos seus exemplos. Que força e que tempo eu estou dedicando para trabalhar em mim a reforma íntima tão necessária, visto que reconhecemos que o reino dos céus é um patamar espiritual a ser atingido por cada um de nós, através da nossa evangelização pessoal. E Hamed diz que, aparentemente fracassado na cruz, Jesus mostrou-nos logo, após que venceu o mundo em todos os aspectos. Certa vez, perguntaram para o Chico, historinhas do Chico, sobre o que os espíritos dizem a respeito da natureza de Jesus. E Chico, com toda a simplicidade do mundo, falou uma frase bastante marcante, que Jesus é o sol. O sol num dia de céu azul, sem nuvens. E nós, meros mortais, somos palitos de fósforos acesos à hora do meio-dia, justamente no momento que o sol está a pino. Então, o que importa saber e discutir é sobre os ensinamentos desse sol divino, a sua vivência gloriosa, pois é através desses ensinamentos que Jesus se mantém vivo em cada um de nós, como um farol divino a nos conduzir até Deus, o nosso Pai. E Hamed, mais uma vez, continua. Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha a nítida percepção das intenções mais secretas. Numa das suas palestras, intitulada Jesus, o médico das almas, Haroldo Dutra discorre sobre o capítulo 8 do livro Boa Nova, intitulado Bom Ânimo. Esse capítulo, ele nos fala sobre o desejo central de Bartolomeu, que era de alcançar a prosperidade. E Haroldo, observando psicologicamente, diz que Bartolomeu nos lembra irmãos, nos lembra nós, que na encarnação passada tiveram muitas facilidades materiais e que na presente encarnação estão privados desses bens materiais. E se tornam espíritos entristecidos, com uma alta dose de revolta no coração, com dificuldades em se relacionar, porque nada os agrada. Ninguém gosta dele.
gerando um ciclo vicioso de solidão, tristeza, depressão, pois se fecham e as pessoas acabam se afastando. Foi com esse perfil que Bartolomeu, então, ele se aproxima de Jesus e relata sua preocupação material. E Jesus, né, o fita brandamente e fala com serenidade, como sempre o faz. A nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho, ou Boa Nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? Em outras palavras, Jesus quis dizer para Bartolomeu assim, se eu não tivesse a certeza, Bartolomeu, que a terra vai se transformar em um paraíso, você acha que eu estaria aqui entre vocês? E continua Jesus conversando com Bartolomeu. O Evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Vocês, enquanto espíritas, como estamos vivenciando esse rico momento de transformação planetária? Nós estamos trabalhando em nós a reforma íntima necessária? E Hamed continua. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava o âmago das almas, onde conseguia alcançar seus pontos fracos. A mente do ser humano é a responsável por marcar os pontos positivos e negativos de cada um, porque não há poder mais forte do que pensar para ser capaz de ter ou não certas qualidades ou defeitos. Somos aquilo que pensamos, somos aquilo que sentimos. E Jesus nos enxerga como ninguém, não tem como camuflar, não tem como disfarçar diante das múltiplas existências que nós já tivemos. E Hamed continua. Jesus não sufocava com a sua força, com a força de sua personalidade, aqueles que o procuravam. Ao contrário, afirmava: tudo depende de ti, ou mesmo, a tua fé te curou. Lembrando Bartimeu que havia manifestado em seu íntimo um desejo que até então lhe parecia impossível, ao encontrar-se com Jesus, ele percebeu, ter em seu coração um pedido profundo. Finalmente, ele poderia ver não apenas os rostos das pessoas, das crianças, a cor de uma flor ou o sorriso de uma criança, o encanto da aurora ou o pôr do sol, mas, sobretudo, ver a sua própria existência, o sentido das coisas, da história, dos acontecimentos humanos e da vida, sob o ponto de vista justo e na direção certa. Foi isso que Jesus viu ao chegar perto de Bartolomeu. E nada fez, nem tocou em seus olhos. Com grande delicadeza e profundo respeito, simplesmente pronunciou: a tua fé te curou. Assim, ilumina a fé de Bartolomeu e o torna livre. E completa: vai, Bartolomeu. Sobre a mulher judia que sangrava 12 anos, de acordo com a crença mosaica, era considerada cerimonialmente impura. O que significa isso? Segundo a lei mosaica, ser cerimonialmente impuro era alguém que não estava, naquele momento, de acordo com as leis, exigências de Deus.
seja pela atitude interna ou problemas externos. Ou seja, pessoas que não tinham observado algum aspecto da lei ou que estavam passando por algum problema em sua vida e as tornava imundas ou impuras por certo tempo. Nesse contexto, estar impuro ou imundo significava que a pessoa não podia participar dos rituais, das cerimônias de culto a Deus. Ouvindo falar de Jesus, ela pensou, se eu apenas pudesse tocar a roupa do Messias, eu tenho certeza que eu ficaria curada. A constatação de que a fé é um poderoso remédio surgiu depois de vários estudos feitos com pessoas de várias faixas etárias, diferentes crenças religiosas. Especialistas não estudaram somente pessoas enfermas, observaram também pessoas saudáveis e encontraram uma explicação possível para a ausência da doença no corpo físico. A fé. A fé. Hamed continua. Em outras ocasiões, aconselhava-os, vá e não peques mais, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Cristo, ele quebrou várias convenções sociais de seu tempo. Fez assim também com a dimensão do pecado. Ele nos ensinou que pecar é menos um ato do que uma intenção. Um propósito no mal, para Cristo, é grave, mesmo que não resulte em ação. Ele nos alerta para a gênese do gesto malévolo. Qualquer que seja, ela nasce lá, na emoção. A inteligência propicia a consumação, mas a origem é o coração, gente. É o coração. Jesus nos convida à vida que nasce do estudo, da análise, da observação. Uma vida ativa, racional e científica, a fim de que o nosso falar e agir eles estejam em consonância com os estudos que nós fazemos do seu Evangelho redivivo. Ele foi um mestre por excelência, porque se manteve longe dos excessos dos relacionamentos. Jesus não fazia distinção ou acepção de pessoas, não tinha preconceito, nem de raça, nem de tamanho, nem de educação, nem de crença, nem de sexo. Ele se preocupava com a qualidade da educação. Por isso, gostava de passar horas e horas ensinando o povo, adequando o conteúdo aos seus ouvintes aprendizes. Fossem eles crianças, fossem eles adolescentes, fossem eles adultos, fossem eles idosos, fossem eles ricos, fossem eles desprovidos da riqueza, fossem eles ricos de sabedoria, fossem eles desprovidos dessa sabedoria. Jesus se manteve longe dos excessos de convites e promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real. Jesus não fazia distinção ou acepção das pessoas, como falamos. Ele se relacionava com todas as classes sociais, mesmo aquelas que eram desprezadas e rejeitadas pela sociedade, como era o caso dos cobradores de impostos, ladrões, prostitutas, etc.
Ele também se mantinha distante dos excessos de indiferença que provocava falta de compaixão e posicionamento frio. Jesus, ele se relacionava com o povo, estando sempre atento às suas necessidades e com muito amor e compaixão. Libertava-os de seus males. O preceptor das almas levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Está lá em João, capítulo 14, versículo 11. Formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Segundo Hamed, este reino tão propagado está dentro de cada um de nós. Trata de encontrar o nosso eu profundo, nossa divindade, nossas virtudes, que precisam ser cultivadas e vivenciadas na sua totalidade. E assim, conhecermos a verdade, essa verdade que nos liberta de todos os males adquiridos por nós mesmos, nos nossos momentos de ignorância. Sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Então, cabe a cada um de nós refletir e buscar o caminho do bem, da conciliação, da completude do ser, reparando nossas faltas de ontem com o amor e a fraternidade de hoje. O tempo urge, gente. É agora o momento do reencontro, do reajuste, do acerto. E a fórmula mágica para que tudo isso se concretize é o amor, com uma grande dose de humildade. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. Essa paz almejada, ela está revestida de amor, do amor de Deus por cada um de nós. Estejamos nessa escola divina, então, para aprendermos a nos amar, a amarmos uns aos outros. Com o amor, nós vamos nos educar, nos tornar cada vez mais felizes, íntegros, benevolentes. Vamos educando os nossos filhos, vamos educando os nossos pares e reajustando o nosso passado de erros e desacerto, escrevendo nossa própria história com bases sólidas da amizade eterna e verdadeira, formando assim família espiritual, onde Deus é o nosso Pai e vamos nos enxergar como irmãos, como Jesus nos enxergava. É essa a nossa grande meta, a nossa meta existencial. Agradeço imensamente a oportunidade de fazer esse estudo junto com vocês. Foi muito edificante para o meu aprendizado e eu tenho certeza que para os seus, de cada um de vocês também. Então agora nós vamos escutar
mais uma música, trazendo a harmonia da melodia para o nosso coração. E depois vamos fazer a prece em agradecimento e rogando a Deus o amparo e proteção a todos nós. Luz no mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvendar na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor, luz no mundo, amor maior por toda a terra, todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Senhor Jesus, mestre amigo, irmãos da espiritualidade, Deus, Pai querido e misericordioso, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez em seu nome, estudando, aprendendo, compartilhando. Que nesse instante, Senhor, a sua luz e o seu amor possa envolver a cada um dos irmãos aqui presente, dando a eles a certeza do seu amparo no momento que vivemos de aprendizado. Que toda essa boa energia que agora nos envolve possa potencializar ainda mais a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Senhor. E com o nosso ser repleto dessa boa energia, nos sentimos à vontade para compartilhá-la com os nossos vizinhos, os nossos irmãos nos hospitais, aqueles irmãos que contraíram o Covid-19, os nossos irmãos que estão
na linha de frente desta batalha redentora. Que nesse instante, Senhor, todo o planeta Terra se ilumine. E a sua paz se faça em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que possamos ter um restante de semana repleto de felizes e boas realizações, todas elas no bem. Que assim seja.